Caros amigos e amigas, um bom dia para todos. A nossa mesa diretora, em especial ao queridíssimo amigo Alberto Almeida, com quem temos a honra de dividir esse momento muito especial da manhã, depois da Sandra de La Pola. Nos coube comentar sobre a relação do Evangelho e o mundo. E me recordei da página inicial de Humberto de Campos, no capítulo 1 do livro Boa Nova, onde esse espírito retrata que às vésperas da chegada do Evangelho, pelas mãos, pelo coração, pelos lábios de Jesus, o mundo representava um vasto campo em que se podiam colher experiências milenares, mas que também, paradoxalmente, apresentava problemas de alta envergadura. No campo do desenvolvimento filosófico, a Grécia progredira imensamente. É que Jesus havia, na figura de Péricles, de muitos espíritos que reencarnaram naquela região do orbe, destinado missionários para educar o pensamento e a reflexão filosófica do mundo. Naquela região nasceu Platão, Sócrates, Aristóteles, para citar alguns. A Grécia se tornou notável pelas suas escolas, pelas suas escolhas políticas, pelas suas instituições representadas na chamada cidade grega. Mas é preciso reconhecer que, não obstante o brilhantismo da arquitetura, da filosofia e da educação grega, toda aquela riqueza, toda aquela construção estava restrita ao limitado ambiente de um muro. A cidade grega era uma fortaleza murada. Ao redor das grandes cidades, Atenas, Alexandria, havia um mundo em miséria e em dificuldade. A ignorância dominava a mente de milhares e milhares de criaturas. E não obstante o brilhantismo das mentes filosóficas, ninguém se sentia constrangido em conviver com a escravidão. A base de produção da polis, da cidade grega, era a escravidão humana. Em meio ao luxo das túnicas, da arquitetura, em meio à beleza do discurso e da retórica dos pensadores gregos, quem de fato sustentava aquela sociedade eram pobres escravos, muitos deles que perderam a liberdade por conta de uma dívida não paga. Vidas ceifadas para servir ao luxo e ao capricho de alguns poucos. Essa era a realidade na Hélade, na Grécia. Mas a realidade não era muito diferente na Fenícia. Os fenícios se tornaram famosos pelas suas técnicas de navegação no mar Mediterrâneo e pela sua experiência no comércio e nas rotas comerciais, pelo mar e pela terra. Mas nenhum fenício se sentia entristecido ou constrangido quando uma criança escrava era trazida e os seus olhos eram furados para que aquele escravo não pudesse fugir. Nenhuma família nobre da Fenícia, abastada, sentia piedade, sentia desconforto
em ver jovens crianças perderem a visão. No Império Romano, cuja missão era a universalização do mundo, o Império Romano recebera do Cristo, governador espiritual do orbe, a missão de construir um mundo sem fronteiras, de edificar a justiça e o direito, possibilitando o intercâmbio de todas as criaturas no mundo. Para tanto, inúmeros missionários reencarnaram naquele ambiente. Alguns ilustres. O Império Romano se tornou notável pela organização do seu exército, estruturado, que funcionava como uma máquina. Tamanha a sua eficiência. O correio romano era de causar inveja ao nosso sistema postal atual. Cavalos dispostos e ordenados em determinados trechos da estrada se revezavam na entrega das mensagens. O Império Romano havia adotado uma técnica de dominação política surpreendente, porque embora ele se apossasse da região, ele permitia autonomia política, autonomia religiosa e autonomia econômica daquela província. E, portanto, o mundo florescia com as suas qualidades culturais em cada ambiente governado pelo vasto Império Romano. Sabedores da grandeza grega, os senadores romanos foram os primeiros a aprenderem a língua grega. Quando Roma coloniza a Grécia, uma comitiva romana é enviada a Atenas. Nenhum dos atenienses falava o latim. Toda a comitiva falava o grego. Se apropriaram da filosofia e da conquista intelectual dos gregos. Se apropriaram da riqueza arquitetônica dos gregos. E se notabilizaram pela construção de aquedutos, pela distribuição de bens e serviços pelo vasto império. No entanto, era possível assistir no coração do império mulheres, crianças, jovens sendo vendidos no mercado, qual se fossem objetos. Toda a festa dos patrícios era precedida por uma luta de gladiadores. Mas nessa luta, o vencedor era o sobrevivente. Antes do jantar, um espetáculo de sangue e de morte, de escravidão e de exploração do semelhante. Mesmo o Império Romano, que tanto valorizava a família e os numes tutelares, os antepassados, via todo o império se corromper pela perda dos valores éticos e morais da família. A mulher era aviltada. Nenhuma mãe exercia mais a sua função materna. A educação das crianças era entregue a escravos. Para que o elemento feminino pudesse se dedicar aos deleites e às atividades que não promoviam nenhuma edificação intelectual, espiritual ou moral. A valorização dos heróis como generais.
quanto mais mortes alguém promovia, maior os louros que recebia daquela sociedade. Os heróis nacionais eram os genocidas, aqueles que promoviam o massacre impiedoso de vilas e de cidades. E embora todo o empenho da espiritualidade, ao enviar espíritos que pudessem sustentar e dar um novo fôlego ao Império Romano, a Pax Romana, a paz que precede a chegada do Cristo, era, na verdade, um acordo tácito de cessar fogos. Cessar fogos. Uma espécie de pausa para que pudessem respirar para uma nova guerra. Porque toda a força do império se baseava na dominação, no imperialismo, na subjugação. Em Israel não era diferente. A nação escolhida pela espiritualidade para ser a detentora do patrimônio da revelação espiritual. O povo que foi escolhido para orientar a humanidade nos caminhos da religiosidade e do sentimento, havia se perdido nos ideais de supremacia nacional, num nacionalismo injustificável, num egoísmo e num orgulho que não se coadunam com a qualidade da mensagem espiritual de que eram detentores. É assim que poderíamos caminhar pelas ruas de Jerusalém e encontrarmos pais de família, mães de família, que eram jogados no vale dos leprosos, porque apresentavam alguma doença de pele que a medicina da época não era capaz de catalogar, não era capaz de tratar. Israel era dominado pelo Império Romano, criticava a truculência do Império Romano, mas alimentava no coração a expectativa de reverter a situação e ser promovido de dominado para dominador. Havia um projeto nacional no povo hebreu de dominação do mundo. Proclamava-se a vinda de um Messias, mas não o Messias anunciado pelos profetas, o Messias que mais se assemelhava a um general romano. Um Messias que derramasse sangue por toda a região. Um Messias que garantisse uma supremacia nacional. Um Messias que não se importasse com escravos que tinham os olhos furados. Um Messias que não se importava com o vale dos leprosos. Um Messias que não se sensibilizava com as misérias dos oprimidos. Um Messias interessado em dominação, em glória, em violência, em suma, um militar, um dominador, um ditador. E esse anseio distorcido mobilizava as classes dominadoras em Jerusalém. Fariseus, saduceus e outros grupos religiosos. A mulher não tinha vez. O pai de família, naquela sociedade, tinha poder de vida e morte sobre os filhos e sobre a esposa. Muitos colecionavam esposas, como o rei Salomão. Com o aviltamento de todos esses valores morais, chegando ao cúmulo do espetáculo da justiça vingadora. Quando o juiz, para afastar uma injustiça, se transforma num criminoso. Para corrigir um crime, comete outro.
mulheres adúlteras eram conduzidas à praça pública e apedrejadas pelos homens religiosos, que todos os dias lavavam as mãos no ritual de purificação e rezavam a Deus. Mãos que oram e apedrejam simultaneamente. E não consta na literatura do povo hebreu nenhum caso de um adúltero que tenha sido apedrejado. Era sempre a mulher levada à praça pública que pagava pelos dois, porque ninguém adultera sozinho. Nesse contexto, silenciosamente, porque Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas, na noite mais apagada, nasce uma luz inigualável. Não havia lugar para ele. Não havia lugar nesse mundo para abrigar o governador espiritual desse planeta. Mas ele não se intimida, porque o amor nunca recua. O amor sempre age de mansinho. Escolhe uma manjedoura para iniciar a sua atividade, mostrando uma face diferente do Messias prometido pelas Escrituras. Ao contrário das expectativas da sua própria família. Qual pai, qual mãe não deseja para o filho todas as possibilidades, todos os recursos? Maria também desejava. Percebendo aquela inteligência e aquele espírito notável do seu filho, intercedeu junto ao templo de Jerusalém para que Jesus tivesse um local, pudesse fazer a sua carreira em meio aos doutores da lei e, quem sabe, ocupar o Supremo Tribunal da nação. No entanto, Jesus recusa a proposta e pede ao seu pai para ajudá-lo na carpintaria instalada no interior da sua própria casa. E de modo apagado, se prepara para o seu surgimento, contrariando todas as expectativas. Quando lhe conduzem uma mulher adúltera, às vésperas de ser apedrejada, aquele Messias diferente dá duas lições. A primeira, quando lhe apresentam a mulher: mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. Jesus abaixa a cabeça, como a nos ensinar que ninguém tem o direito de devassar a intimidade sexual do outro. Abaixa a cabeça e continua escrevendo na terra, tentando provocar uma resposta sua. Fazem uma oposição teológica entre a proposta de Moisés e a proposta do Evangelho. Moisés nos manda apedrejá-la. E tu, o que dizes? Ora, onde está a ordem de apedrejamento nos 10 mandamentos? Desde quando as luzes do Sinai determinaram apedrejamento? Apedrejamento faz parte das leis civis criadas pelo legislador hebreu para conduzir aquele povo grosseiro e rebelde pelo deserto.
E o mestre, evitando confrontos, evitando comparações, evitando julgar o passado, faz uma proposta nova. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Com a força da sua pureza, com a força da sua espiritualidade inigualável, nenhuma consciência espiritual presente naquele ambiente se sentiu legitimado a apedrejar. Nos lembrando de um caso célebre de Chico Xavier, quando ele pergunta para Emmanuel, evidentemente interessado nos aspectos espirituais da questão: Emmanuel, o que é um criminoso? E Emmanuel respondeu: Chico, criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. E quando ele visita uma cidade de São Paulo, juiz, delegado e autoridades o levam a um presídio, a uma cadeia pública. Passa pela primeira porta, fecham, passa pela segunda, passa pela terceira, tranca tudo. O Chico, ao lado do juiz, ao lado do delegado, do promotor, do prefeito, todas as autoridades da cidade, pergunta: doutor, nós somos quantos aqui? Nós somos quantos? Porque há grades visíveis e há grades invisíveis. Qual de nós pode dizer que não está preso em alguma área da vida? Alguns estão acorrentados a uma doença física, outros estão acorrentados a uma dificuldade emocional de relacionamento, alguns são portadores de um distúrbio psiquiátrico ou psicológico, outros utilizaram inadequadamente os recursos financeiros e nessa encarnação nascem sem muitas possibilidades. Qual de nós caminha pelo mundo sem as suas algemas? Qual mão está suficientemente livre para apedrejar? E todos se retiraram, dos mais velhos aos mais novos, e não ficou ninguém, a não ser a mulher e o Cristo de Deus. E ela agora, talvez temerosa, porque sabia que estava diante de alguém verdadeiramente puro, alguém que tinha o direito, em tese, de julgar, de apedrejar. E o governador espiritual do orbe diz simplesmente: eu também não a julgo. Vá e não peques mais. Inaugurando uma nova justiça criminal no planeta. Uma justiça que não julga o criminoso, julga o ato. Avalia a conduta, não a pessoa. Uma justiça criminal interessada na recuperação, na reeducação do infrator, não no seu extermínio. 2000 anos se passaram. E hoje, ao menos nas civilizações que já conseguiram estruturar uma Constituição, direitos fundamentais, nenhum juiz pode se levantar e simplesmente condenar alguém. Ninguém pode se dirigir a um réu e ofendê-lo, e macular a sua honra, porque o magistrado não julga a pessoa, julga o ato.
E para cada ato há uma consequência legal que deve ser aplicada. Era a reforma silenciosa do nosso sistema jurídico. Quando uma mulher dita de má vida, quando uma mulher considerada fora dos padrões daquela sociedade se aproxima de Jesus, Maria Madalena, ele não a condena, ele não devassa a sua intimidade, ele não se utiliza, não se apropria dela. Respeitosamente, ele a convida a enxergar novas facetas do amor que não passam pela sexualidade. A faz enxergar que o amor é um sol, a sexualidade é um dos seus prismas. E essa mulher, embora não seja aceita nem mesmo no colégio apostólico, é presenteada. É a primeira encarnada a ver Jesus na sua gloriosa mensagem da imortalidade da alma. Ele poderia ter escolhido a sua mãe, no entanto, escolheu Madalena. Madalena foi a detentora da mensagem gloriosa do cristianismo, a mensagem de que ninguém morre, de que o cristianismo tem uma força, o cristianismo enquanto evangelho, enquanto código moral, tem uma força inigualável, porque a sua base é a imortalidade da alma, é a educação do espírito imortal, e ela se transforma na mensageira da sobrevivência além da morte física. Ele que trata a todos, cegos, paralíticos, leprosos, como irmãos. Na época em que Jesus vivia, uma família grega, se percebesse que a criança nascia com algum defeito físico, em Esparta, por exemplo, aquela criança era assassinada pela própria mãe. E me parece, Alberto, que nós estamos querendo ressuscitar Esparta. A nossa sociedade contemporânea pretende imitar Esparta. E como os nossos processos tecnológicos são mais sutis, queremos assassinar no próprio útero. E o Cristo acolhia a todos, paralíticos, cegos, leprosos, pessoas consideradas inválidas, imprestáveis para aquela sociedade. E ele acolhia a todos como seres humanos, como espíritos incursos em grandiosas experiências, a experiência do mergulho interior. Porque toda vez que nos falta algo exteriormente falando, nós somos convidados a mergulhar na própria alma. Era a mudança sutil do Evangelho. Ele que escolheu 12 pescadores e mudou o mundo. Que no momento da sua prisão, quando Simão Pedro desembainha a espada, atendendo talvez às tendências de revolução armada, de guerra da sua época, Jesus lhe diz: embainha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Como assim? Como pode se dar isso? Como que alguém que fere com ferro, com espada, será ferido, a não ser se considerarmos a realidade da imortalidade da alma e da reencarnação?
era o mestre dizendo: Simão, embainha a tua espada. A lição agora é outra. Qualquer pessoa pode ser valente o suficiente para revidar. Mas muitos poucos possuem a coragem no nível de retribuir a agressão com o perdão. Um mestre que não revida, um mestre que não reage e que mostra a força poderosa e sutil do amor e da pacificação, que prefere ser crucificado que agredir. Era a mais profunda transformação do mundo. Podemos consultar as páginas da literatura mundial, onde um herói semelhante a esse. Onde uma lição semelhante a essa? Qualquer um pode subir num palanque e fazer um discurso. É só uma questão de tempo e de treino. O difícil é fazer o discurso em silêncio. O difícil é dizer a verdade de boca fechada. Como ocorreu quando Pilatos lhe pergunta: dize-me a verdade. E o mestre permaneceu em silêncio. Porque a verdade era a sua própria vida. A verdade era a exemplificação silenciosa. Era o testemunho silencioso que ele dava diante do mundo inteiro, oferecendo-se como um cordeiro ao sacrifício, para mudar o mundo, começando pelo coração. Mas nós poderíamos considerar um outro ângulo do Evangelho e o mundo. Se nós tivéssemos a grata oportunidade de sermos tratados pelo nosso querido Alberto Almeida, pudéssemos ir ao seu consultório e fosse dada uma permissão do mundo superior, porque precisa da permissão, para que tivéssemos acesso às nossas últimas 200 reencarnações, chegaríamos a uma conclusão que o Alberto já chegou. Há um mundo dentro de nós Eu conversava com um amigo, um senhor, e ele me disse que o Chico lhe perguntou: meu filho, o seu passado está na Bavária ou citou uma outra região da Alemanha? E ele falou assim: Chico, está na Bavária. Meu passado está na Bavária. E ele disse: me arrependo disso amargamente. Devia ter ficado calado, deixar ele falar, né? E o Chico riu gostosamente e disse assim: não, meu filho, seu passado não está na Bavária, está em você. Seu passado está dentro de você. Você quer ir à Grécia? Está aí dentro. Quer ir à Índia? Está dentro de você. Você quer visitar a China? Está aí dentro. Vastos continentes estão dentro de nós. Quantas línguas nós já falamos? Em quantas nações nós já vivemos? Quantos corpos nós já tomamos como vestes? Então há um vasto continente aí dentro.
E eu poderia dizer, sugerir, eu não tenho certeza, mas desconfio, que há um Nicodemos dentro de você. Eu desconfio que existe uma Maria Madalena dentro de cada um de nós. E pelo menos em mim, eu tenho certeza, há um Judas aqui dentro. Eu tenho certeza que há um Simão Pedro inseguro, que no momento da dificuldade perde a fé. Um Simão Pedro que ao mais leve sinal da dor, capitula, joga a toalha. Eu tenho certeza que há um Pilatos dentro de mim. Então, há um mundo dentro de cada um de nós. E a regeneração desse mundo interior é o maior desafio de Jesus. Porque não é uma obra destruidora. Nenhum de nós pode abominar o passado, como diz Paulo de Tarso. Graças a Deus, somos o que somos. Com todos os desacertos, com todos os equívocos, já somos o que somos. E somente somos o que somos pelas experiências que vivemos. Não fossem essas experiências, e não seríamos o que somos hoje. Seria fácil se a obra de Jesus fosse uma obra de extermínio, fosse uma obra de massacre. Se Jesus fosse um atirador que pretendesse eliminar todos os nossos vícios, seria fácil. Como diz o poeta alemão Rainer Rilke, se meus demônios me abandonarem, tenho medo que meus anjos também alcem voo. Ou como diz Abraham Lincoln, numa frase surpreendente, que está no seu museu em Washington, ele diz assim: na minha experiência pessoal, isso é Abraham Lincoln, eu não tenho nada a ver com isso, estou apenas citando a frase. Diz Abraham Lincoln, na minha experiência pessoal, as pessoas que não têm nenhum defeito, têm poucas virtudes. Porque nós somos um jogo de luz e sombra. Não se trata de aniquilar as paixões. A proposta educativa do Evangelho é transformação, é canalização, é transformar a energia do orgulho em uma energia realizadora, é transformar a sua agressividade em coragem, é converter, não eliminar. Por isso, se o Evangelho prossegue alterando a face do mundo exterior, ele prossegue muito mais alterando a face do nosso mundo interior. Porque eu tenho certeza, você não é hoje o que era 2000 anos atrás. Nenhum de nós suporta hoje assistir a uma criança tendo os olhos furados. Muitos poucos suportam assistir um espetáculo de luta em que algum dos disputadores morre. Fere a nossa sensibilidade. Então alguma coisa se alterou aqui dentro. Algum trabalho foi feito. Partes de nós foram recuperadas. Parcelas do nosso mundo interior foram transformadas. Nós já avançamos e avançaremos, porque nós temos um mestre que não se cansa,
Por isso recordamos o sublime caso que está no livro Antologia Mediúnica de Natal. Quando Simão Pedro é conduzido pela Via Ápia para ser crucificado. E um dos soldados começa a zombar de Simão Pedro. A conduta daquele soldado destoa do conjunto. Porque ali haviam crianças, mulheres, idosos, que tinham um profundo carinho por aquela figura carismática de Simão Pedro. Ele que já passara dos 80 anos de idade, que trazia no próprio corpo as marcas do Evangelho, se encaminhava sereno. E um soldado insistia na zombaria, na zombaria, na zombaria, na zombaria. Simão então passa a recordar aqueles momentos felizes da Galileia e sente uma profunda saudade de Jesus. Porque ele que experimentara caminhar ao lado do governador espiritual do Orbe, sentia a falta daquela voz que nunca condena, sentia a falta daquele sorriso que sempre orienta, sentia a falta daquela fé que nunca se abala, sentia a falta daquela paz que ele nunca experimentara. E ele mal sente que estava sendo pregado na cruz. Dizem as tradições, mas Humberto de Campos não entra em detalhes, então nós ficamos sem saber que a cruz estava de cabeça para baixo. Nem sente. E as horas passam, e Simão Pedro não desencarna. Aquele soldado, então, zombador, irritado com a resistência daquele ancião, toma de uma pedra e lança na cabeça do velho pescador de Cafarnaum. Segundos depois, diz Humberto de Campos, Simão Pedro se encontra ao lado do seu corpo e percebe que Jesus vem até ele, lhe abraça e o conduz a estâncias de repouso na espiritualidade superior. Estâncias de repouso. E lá permanece uma semana ao lado de Simão Pedro. Lá ele revê heróis do cristianismo, mártires, outros apóstolos, troca impressões, percebe que seu perispírito havia se recuperado de todas as mazelas da carne, experimenta uma felicidade indizível, e ao cabo de uma semana, Jesus se aproxima e diz: Simão, até logo. Ele fala: mestre, mas você vai para onde? Você vai para onde? Ele diz: Simão, descanse à vontade. O quanto você julgar necessário. Quanto a mim, Simão, enquanto houver uma lágrima no mundo, eu jamais descansarei. Vou para Roma. Simão então se levanta num salto e diz: se é assim, Senhor, eu também vou. E descem nas proximidades de um local onde cristãos seriam assassinados. Jesus se aproxima de alguns deles, começa a consolá-los, e Simão Pedro, seguindo o exemplo, sussurra uma palavra no ouvido de algum, inspira um pensamento positivo em outro, até que ele sente as mãos de Jesus tocar-lhe nos ombros. E Jesus diz para ele: Simão,
alguém te procura. Quando Simão se vira, o soldado que havia atirado a pedra na cabeça de Simão estava ajoelhado diante do túmulo de Simão Pedro, com os seus filhos nos braços. O seu filho estava em febre, à beira da morte. Simão Pedro então se ajoelha, estende as mãos e cura o filho do soldado que lhe tirara a vida. Aquele soldado, diante da dor, havia se convertido ao cristianismo e suplicava pela intercessão de Simão Pedro. Era o Evangelho renovando o mundo exterior e o mundo interior. Simão Pedro prossegue. Jesus nunca parou e o convite está feito a todos nós. Muito obrigado, bom dia para todos.